Outro problema, limite de uma função com x tendendo a menos infinito. Primeiro procedimento, o de sempre, entrar com o valor de tendência, né? Então, vamos fazer diferente. Já nem entrei mais com o valor de tendência, porque se entrássemos com o valor de tendência, daria infinito sobre infinito. Então, nem estou mais perdendo tempo, né? O que é que eu vou fazer aqui? Note que eu tenho 5x lá em cima e eu tenho aqui embaixo um 7x ao cubo. Como aqui é um cubo, né? Claro que eu não posso sair com esse elemento, porque aqui é uma soma. Mas, ao pô-lo em evidência, ou seja, o x ao cubo em evidência, que vai multiplicar alguém, aí sim eu posso extrair e cancelar com aquele x. É esta percepção que eu tenho que ter aqui. Então eu pego o denominador e coloco o x ao cubo somente em evidência, embora não seja um fator comum, não é problema. Ao pô-lo em evidência, 7x ao cubo por x ao cubo resulta em 7. Mais 3 dividido por x ao cubo fica 3 dividido por x ao cubo. E note que agora o x ao cubo está multiplicando o meu radicando. E o índice é 3, portanto eu posso extrair o fator do radical. Não se assuste, você aprendeu isto em fundamentos, propriedade dos radicais. Então você tem que ter esta percepção, que este elemento, uma vez posto em evidência, sai da raiz e vai cancelar com o x lá em cima, que é exatamente quem está indeterminando. Você tem que perceber isso e não ficar assustado. Portanto, vamos lá. Extraindo o x ao cubo do radical, divido o 3 pelo índice, né, o expoente pelo índice, sobra 1. E note que agora eu tenho o fator comum aqui, x em cima e x embaixo, e posso cancelá-lo. Portanto, o limite a ser calculado resulta em limite de 5, raiz cúbica de 7 mais 3x ao cubo, quando x vai a infinito. Pronto. Note que aqui vai aparecer um termo insignificante. Por quê? Porque o x denominador crescendo infinitamente, isso aqui vai a zero, é insignificante. Então, entrando com a tendência, eu fico com isto. Ou seja, este termo se anula e significativos o 5 e a raiz cúbica de 7. Portanto, resulta em 5 raiz cúbica de 7. Racionalizo, né? Como é que eu racionalizo isto? Entro com alguém, né? Multiplicando, que é o chamado fator racionalizante, um radical, índices são iguais, as bases das potências são iguais, e o expoente que aqui vai será aquele que, somado ao expoente que eu tenho, resulte no índice, portanto, 7 ao quadrado. Quando eu multiplico isso por isso, eu fico com raiz cúbica de 7 ao cubo. Lá em cima fica 5 raiz cúbica de 7 ao quadrado. E note, como o expoente é igual ao índice, eu posso cancelá-los. Portanto, resulta em 5 raiz cúbica de 49 sobre 7, ou seja, o limite de 5x sobre raiz cúbica de 7x ao cubo mais 3, quando o x tende a infinito, será 5 raiz cúbica de 49 sobre 7. Assustou de novo? Não devia. Você não pode se esquecer das propriedades que você estudou em fundamentos. Você as estudou para que você aplicasse neste momento, né? É importante isto, esta recordação e esta percepção. E nada que uma boa prática, algumas horas de estudo, você não desenvolva e pare de ficar assustado com tudo que você vê. Vamos trabalhar, vamos estudar.